Olá, amigos, colegas, professores, educadores e todos aqueles que, como eu, são comprometidos com a educação. Estamos inaugurando mais um espaço de relação e de troca. É o nosso podcast Max Criar. Sim, agora a gente se encontra em qualquer plataforma e vocês podem ouvir a gente conversar sobre criatividade, que vai ser o tema central. Claro, sempre sob a ótica da criatividade na sala de aula, na educação, porque esse é o nosso negócio. Eu sou o professor Max Rettinger e convido a todos a ouvir, relacionar ou ver, você escolhe a plataforma, esse nosso podcast Max Criar. Um beijo e vamos ao episódio número 1. Cenários educativos e a criatividade neste século. Quais são os desafios de ser educador neste século? O que mudou na nossa realidade educativa? E qual o papel da escola na nossa sociedade? Mantendo a ideia da aprendizagem, da transformação e da preparação do indivíduo, da criança, do jovem, para o mundo que ele vai viver. E eu acho que para a gente começar a compreender melhor e profundamente a criatividade nos cenários educativos das salas de aula, é fundamental a gente compreender o cenário educativo que cerca as salas de aula neste século. Para isso, eu quero aqui conversar mais pertinho de vocês. Deixa eu trocar aqui para essa câmera, deixa eu trocar para outra câmera. Gente, mas quais são os nossos desafios nesses novos cenários educativos? O que nós temos que fazer para ser esse professor diferente, para poder efetivamente fazer a diferença na vida dos nossos alunos? E eu acho que 3 questionamentos são importantes aqui para a gente conversar. Deixa eu aparecer aqui no cantinho. Olha aqui. Qual é o papel da escola nesse século? O que significa educar no nosso tempo? E quais são as expectativas da comunidade que a gente está inserido com a educação escolar, ou seja, com a escola que nós estamos construindo? Porque educação é cultura. Não é possível a gente construir uma educação muito além do nosso tempo, porque ela não cria sintonia com a comunidade que recebe e nos entrega os alunos todos os dias. Então, eu acho que esses 3 questionamentos são... Qual é o papel da escola nesse século? Eu acho que tem 3 coisas que ampliam o papel da escola. Se nós pensarmos o papel da escola do século passado, nós vamos ver que ela está centrada em um totem. Que totem é esse, professor Max? Ela está centrada no totem do conhecimento. Então a escola tem como objetivo oferecer para as pessoas conhecimento. Tanto que no passado a gente usava uma expressão muito comum: a boa educação vem de casa. O que estava se falando? Da fórmula de Bhaskara? Não. Dos comportamentos, das competências, das relações sociais, ou seja, a tal educação. E, Max, o que significa educar nesse tempo? Qual é o desafio da escola que se amplia? À medida que as realidades educativas vão mudando e cada vez mais as famílias, por conta do trabalho, vão tendo que entregar às crianças mais tempo para as escolas e ter menos tempo de convívio com seus filhos, a escola vai tendo que se aparelhar para outras 2 coisas, formando o que eu chamo do tripé educativo. É como uma mesa de 3 pés, sabe? Se faltar um deles, a mesa cai. Não tem volta. Max, qual é o tripé? Primeiro, é óbvio, o conhecimento. O conhecimento continua sendo fundamental na escola. Escola é lugar de conhecimento. Qual é a segunda coisa, Max? Fundamental nesse século. Comportamentos. A escola desse século tem que desenvolver comportamentos. A tal educação que vinha de casa, muitas vezes por falta de tempo, de recursos, de 1000 circunstâncias que não cabe aqui a gente aprofundar nesse momento,
a educação, ou seja, as relações, a solidariedade, os valores, a ética, a moral já não vem mais tão construída de casa. Então é necessário que a gente faça essa complementação na escola. Por isso é tão importante o desenvolvimento socioafetivo. E a terceira coisa são as competências. Na virada do século, Delors e outros tantos autores nos propõem a ideia, Perrenot, nos propõem a ideia das competências educativas. Ou seja, as crianças têm que saber fazer, têm que colocar atitudes dentro dessas competências, ou seja, têm que saber realizar muitas tarefas novas com o conhecimento. Então a escola é desafiada a repensar essa ideia toda. E aí o que significa a escola nesse tempo? Significa uma formação integral. No momento em que eu tenho que oferecer competências, comportamentos e conhecimento, casualmente 3 Cs, a escola fica quase que responsável pelo conhecimento integral, pela formação integral. É por isso que nos últimos 30, 40 anos, na Europa, nos Estados Unidos, em muitos lugares, a escola se tornou integral. Por quê, professor Max? Porque com 3, 4 horas cada vez é mais difícil formar o ser deste século. Um ser que desenvolva todas essas características dentro da escola. E quais são as expectativas da comunidade frente ao contexto escolar? Eu acho que sempre a grande expectativa é que as crianças tenham letramento, que elas possam ter uma relação mais tranquila com o conhecimento. E essa pressão social continua se estabelecendo desde o passado. E a grande ideia da escola desse século, eu acho que a mudança da escola desse século, se dá efetivamente quando eu me proponho a instrumentalizar a comunidade com esses novos desafios. E fazer ela entender que o conhecimento hoje vai se desenvolvendo ao longo de uma perspectiva escolar, que tem que ter claramente também outras coisas fundamentais. E nisso, gente, eu acho que a gente tem um outro pensamento importante para trazer aqui para nós. E quem traz esse pensamento é um amigo meu. É meu amigo. Então você sabe. Já morreu. Aí eu sou amigo. Olha, sabe que eu estou aqui há acho que uns 1000 anos, então eu tenho muitos amigos antigos. E eu tenho um amigo querido, muito querido, gosto muito dele. Deixa eu colocar aqui do meu ladinho. Eu gosto demais dele, que é o Lulu. E não é o Lulu Santos, é o Luiz de Camões. E Luiz de Camões, português, poeta, maravilhoso, viveu um momento de mudanças extremas. Por que, professor Max? Porque ele viveu um momento em que o homem se transformava do ser preso à terra, um homem feudal, com medos, vai se transformando num navegador, num aventureiro, homens e mulheres. E Camões, nesse momento, dizia assim, ó, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser. Todo mundo muda-se a confiança. Todo mundo é composto de confiança, tomando sempre novas qualidades. Max, o que Camões está dizendo para nós? Eu acho que ele fala de um pensamento de mudança que se aplica muito no mundo que nós estamos vivendo e nesse momento ainda mais. Ou seja, a todo momento a gente vai mudando as vontades, as competências, o ser, a nossa relação, a confiança, e que essas mudanças vão requerendo do ser humano novas qualidades, que a gente chama hoje de novas competências. Max, quais são as novas qualidades? Quais as qualidades que formam essa criança que está na nossa frente numa sala de aula e que é completamente diferente de nós? Eu acho que as qualidades que formam essa criança tem a ver com uma descoberta da escola, e essa descoberta da escola tem a ver com esse pensamento aqui do meu amigo Boff. Mas antes da gente aprofundar esse pensamento, eu acho que é importante a gente pensar que essa modificação da escola, que essa mudança, tem como primeiro ponto incluir a todos no processo de aprendizagem.
e incluir a todos, motivar um aluno, requer nesse tempo de múltiplas linguagens que ele seja agente desse processo de aprendizagem. E para ele ser agente ou se transformar em agente desse processo de aprendizagem, a primeira coisa é que ele tem que ser ouvido, ele tem que ser colocado, mas um ouvir de verdade, um ouvir sensível, um ouvir que respeita a visão e a característica do outro. E aí sim vem o pensamento desse meu amigo querido, o Leonardo Boff está vivo, um grande educador, nossa, uma trajetória, livros maravilhosos. E ele tem um livro que eu gosto muito, chamado A Águia e a Galinha. E tem um pensamento logo no início do livro, que eu acho que traz a ideia desse respeito ao olhar e da diferença do olhar que se estabelece nesse século. Ele diz assim, ó, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual a sua visão de mundo. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar de quem olha. Max, o que Camões está dizendo com isso? Camões está dizendo com isso que é fundamental. O Camões, já estou trocando um pelo outro, é o Boff, o Camões já morreu, o Boff está vivo ainda. Isso vai virar meme na internet. Boff nos diz que é fundamental entender o lugar de quem olha, compreender esse lugar, respeitar este lugar e principalmente compreender que eu não posso ver com o olho do outro, eu não sou o outro, eu não vivi a história do outro, eu não me criei no meio do outro. Então o diálogo, o ouvir, são fundamentais para esse trabalho com o outro. São fundamentais para esse momento. E esse fundamento desse momento, que Boff nos deixa claro aqui no seu pensamento, eu acho que é a gente respeitar esse pisar do nosso aluno, que é diferente da gente, essa história do nosso aluno, que é diferente da gente, o mundo que ele nasce, que tem perspectivas completamente diferentes, interesses, gostos, vontades, confiança, como diria o nosso amigo Camões, e como reitera aqui o nosso querido Boff quando fala do ponto de vista, ou seja, de uma visão única do ser humano, que tem a ver com a sua cultura, com a sua trajetória, com os seus medos, com as suas alegrias. Então a escola desse século tem no diálogo, na troca, no ouvir o aluno, um fundamento. Por isso se inclui tanto o aluno nos processos pedagógicos desse século. Não é por moda ou por super amor, não. É porque nós sabemos que efetivamente entender o outro requer ouvir o outro e não apenas supor pelo outro, como nós fizemos na educação durante muito tempo. Então, trabalhar a educação nesse século e trabalhar a criatividade parte da perspectiva da gente respeitar o olhar do outro. E, professor Max, isso se dá como? Nas nossas relações da sala de aula, no dia a dia da sala de aula que a gente está conversando aqui no nosso curso. Deixa eu chamar mais um slidezinho para nós. Ai, que maravilha. Eu acho que a sala de aula de hoje nos traz uma perspectiva aí. E essa perspectiva tem a ver com um conceito antigo do Carl Roger, de educação humanizadora, de educação transformadora, de educação que respeita os beneficiários. E eu acho que essa visão de educação humanizadora passa por 6 características importantes que nós educadores temos que ter para promover um ambiente efetivamente de protagonismo, de autonomia, que nós vamos ver daqui a pouco nas nossas aulas a importância dessas características para o desenvolvimento da criatividade, o nosso assunto central. Max, quais são as características da educação desse século? Eu acho que o educador desse século, e notem, essa característica talvez tenha também um pouco dos nossos alunos, já dentro de nós. A primeira delas tem que saber compartilhar mais, dividir mais, aprender mais, dividir mais, ou seja, trabalhar com os outros educadores mais.
E isso eu acho que já junta com o segundo ponto, que é o educador desse século ter mais confiança, confiar no outro. Essa ideia do eu sozinho, de eu faço a minha sala, eu faço a minha disciplina, caiu por terra, gente. E a gente tem visto, nesses momentos de mudança extrema que estamos vivendo, que o trabalho coletivo, que o planejamento junto é fundamental. Então, compartilhar e confiar no colega, aprender com o colega, não ter medo como educador de dizer eu preciso aprender contigo, me ensina isso. E claro que isso vai se entrelaçando, quer dizer, quando eu compartilho, quando eu confio, eu crio neste ambiente escolar, principalmente entre nós professores, um diálogo. E se eu conseguir fazer isso com os meus colegas, com certeza, que têm a mesma cultura que eu, com certeza eu vou ser capaz de fazer com os meus alunos. Então, gente, compartilhar, confiar, dialogar é fundamental. E aí, por quê? Porque ao fazer isso, eu demonstro uma afetividade pelo outro, um respeito pelo outro. E esse respeito, ele torna vivo essa palavra confiança, que às vezes é tão genérica, mas que tem que se tornar viva na sala de aula. Então, ser afetivo, ser delicado, respeitar o outro, olhar pelo olhar do outro, são fundamentais. A quinta coisa é que temos que interagir o tempo todo. Max, interagir com o quê? Com os nossos alunos? Com os nossos alunos, com a comunidade, com a televisão, com a internet, com as músicas, com os eventos locais, com os eventos culturais, com os eventos socioesportivos, ou seja, a gente tem que interagir. Porque a comunicação e a aprendizagem desse século se fazem muito vivas. No passado, a educação, numa sala de aula, interagia praticamente só com os materiais impressos. Hoje nós temos centenas de materiais diferentes, que vão desde os apps dos smartphones até o material dourado lá na nossa sala de aula, quando nós estamos aprendendo a trabalhar com os números. E por fim, eu acho que a qualidade fundamental para um educador que ingressa nessa nova era, de uma educação diferente, que faz protagonista os alunos e os professores juntos, é ser resiliente. Max, o que é ser resiliente? Resiliente é um conceito que vem da física, um conceito interessante. O que é resiliência, Max? Resiliência é a capacidade que uma mola tem de se contrair quando recebe uma determinada pressão e depois, quando a pressão é retirada, voltar ao normal da mola. Max, mas nós não somos mola, Max. O que tem a ver a resiliência com a gente? É essa capacidade que a gente tem de receber uma pressão, de tomar uma porrada e levantar. Ou seja, é a capacidade que a gente tem de voltar. E na sala de aula, com essa diferença cultural, essa capacidade é testada a todo momento. E o bom educador consegue ter uma resiliência maior, ou seja, uma capacidade de absorver a pressão e devolver carinho. Isso é que é fundamental. E Max, o que é devolver carinho na sala de aula? É fazer uma educação que respeite aquele tripé. Que além do conhecimento, desenvolva os comportamentos e desenvolva as competências. E Max, como é que a gente faz isso? Deixa eu pegar aqui um outro slidezinho para nós. Eu acho que a gente faz isso, ou se aproxima do fazer desse século, quando leva em conta um outro amigo meu, que eu gosto muito. Olha, gosto muito desse cara. Ultimamente até às vezes vira polêmica, mas esqueçam a polêmica, ele é um educador maravilhoso. Max, quem é? É o meu amigo Paulo Freire. Já morreu, mas é muito fofo. Paulinho fez um trabalho voltado à aprendizagem, à alfabetização. E lá no fim da carreira dele, em 96, num dos últimos livros autorais dele, ele nos traz uma palavra nova no seu vocabulário e que nos faz pensar já rumo ao que nós vamos trabalhar aqui com a criatividade e que vamos aprofundar fundamentalmente na próxima aula, na nossa próxima videoaula da aula 2. Paulinho nos diz assim, falando do educador que vai entrar, que vai chegar, que está chegando na sala de aula e que vai encontrar esse aluno já diferente. Porque Paulinho é um professor
dos anos 60, 70, e ele se depara no fim da vida dele, talvez porque dos clássicos, dos grandes educadores, o Paulinho foi o que mais viveu, ele se depara com uma nova geração chegando, a geração midiática, o computador, e olha o que ele diz assim, para nós. Ele diz assim, ó, como professor, devo saber que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem ensino. Max, o que o Paulinho está dizendo para nós? Paulinho está nos dizendo que ser professor desse século, primeiro, tem uma palavra-chave aí. Que palavra é essa, Max? Curiosidade. E essa palavra tomou uma dimensão maior quando a gente entra na criatividade, mas isso nós vamos falar na aula que vem. A curiosidade é uma palavra muito importante. É tão importante que nas novas bases curriculares nacionais, nós vamos ter ela lá no campo de experiência bem destacada, a curiosidade, porque ela é fundamental no processo de ensino. E ele diz o que é ser um professor curioso, o que é ser um professor desta nova geração que começa a entrar na sala de aula. Ele diz que para ser um professor curioso, não basta se mover e ser inquieto, como seria qualquer pessoa curiosa. Pergunta a você, quando você está curioso de verdade, quando seu aluno está curioso de verdade, você se movimenta? Sim. Você fica inquieto? Claro que fica inquieto. Mas o que difere o professor, o educador, aquele que quer dividir o conhecimento, de uma pessoa normal, do nosso aluno? O que difere é a capacidade de inserir o outro na busca. Está ali embaixo. Max, o que é a capacidade de se inserir o outro na busca? Claro que como educador eu tenho que me movimentar, eu tenho que ser inquieto, eu tenho que buscar informação em muitos pontos. Porém, não basta isso. Por que, professor Max? Porque eu tenho que ter a capacidade para transformar o meu aluno num curioso, num pesquisador, num explorador. Nós vamos aprofundar mais isso. Eu preciso ter a capacidade de inserir ele na busca. O que é isso? Deixar o aluno curioso. Nós todos já tivemos professores maravilhosos, que sabiam tudo sobre o conhecimento, mas tinham uma grande dificuldade em transmitir, em socializar o conhecimento. Max, por quê? Porque às vezes há uma grande diferença entre o dividir e o ter. Então, o que ele está dizendo aí? Que o professor curioso de verdade pode até nem ser tão curioso na vida normal, mas ele tem capacidade de inserir o outro na busca, colocar o outro na busca, colocar o outro em ação, através de uma boa pergunta, através de uma exploração, através de buscas, através da internet, através de algo que aconteceu na TV, ou seja, ele insere o outro na busca, ele faz o conhecimento tomar forma, ele faz esse conhecimento se transformar num conhecimento vivo. E eu estou falando bastante aqui e quero dizer que essa é só a nossa primeira aula. Nós ainda vamos falar de muita coisa. Já deixo um beijo no coração de todos. E não esqueça, nessa aula nós já vamos ter uma interação. Faça a aula toda e no fim você vai ver o nosso chamado para a nossa primeira interação, porque eu quero conversar com vocês lá no Instagram. Mas, Max, bota um outro slide aí. Como é que a gente se transforma nesse professor curioso? Como é que nós transformamos a escola nessa escola da curiosidade? E aí nós temos alguns desafios neste momento presente que nós estamos vivendo para termos a escola da criatividade, da expressão, da curiosidade. E eu proponho aqui 4 medidas básicas para nós transformarmos a nossa escola na escola da curiosidade, a escola da criatividade, a escola da expressão. A primeira é valorizar as relações de cooperação e colaboração em quase todas as relações. Eu vou falar muito disso. É fundamental que os alunos trabalhem mais juntos. Compartilhar significa estar juntos. A segunda coisa é que a escola tem que ter na sua relação diária, o tempo todo, intercalando os conhecimentos, o lúdico, a expressão, o movimento e a valorização da cultura. A terceira coisa, já falamos um pouquinho,
E todos nós sabemos que é fundamental. O que é? O afeto como base das relações pedagógicas. A grande crise desse século é o desenvolvimento socioafetivo. Então, para que eu tenha estrutura cognitiva para poder criar, aprender o conhecimento, me expressar, me movimentar, eu preciso ter o equilíbrio socioafetivo. Então isso é muito importante que a escola tenha isso, tenha atividades para valorizar isso, tenha espaço para isso. Tão fundamental como a tecnologia nesse século, e está ali embaixo, ó, tecnologia em todos os processos, é o desenvolvimento socioafetivo, e nós vamos falar desse curso sobre isso, como vamos falar de como nós colocamos a tecnologia em todos os processos, valorizando, claro, a criatividade. Então, uma escola que se expressa, que cria, ela valoriza a cooperação nas relações dos alunos, ela tem um ambiente onde as atividades escolares têm o lúdico, tem a expressão e todo tipo de expressão, e depois nós vamos estudar cada parte delas, o movimento, ou seja, os alunos em ação, a ideia de mesas e cadeiras, uma sala cheia de mesas e cadeiras às vezes atrapalha o processo de aprendizagem. As relações socioafetivas cada vez mais fortes durante as atividades escolares e, claro, a tecnologia mediando os nossos processos com a mobilidade que o mundo nos oferece hoje dessa tecnologia. E, Max, qual é o desafio, ou como é que a gente termina, ou qual o pensamento que a gente poderia terminar a nossa aula? E eu quero trazer um pensamento de um poeta muito querido, que eu gosto demais. Gostava, já foi, e que nos inspirava bastante. É o Cazuza. E o Cazuza e o Arnaldo Brandão escreveram uma música linda, e eu acho que ela nos inspira nesse momento em que nós estamos falando de criatividade, de nova educação, de novos paradigmas, e que a gente vai começar a estudar os conceitos da criatividade, etc., e como ela se aplica na prática. Eu acho que o pensamento do Cazuza e do Arnaldo tem muito a ver com o que nós temos que viver, com o espírito que a gente tem que ter neste momento. Max, e eles dizem, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Ah, o tempo não para. O tempo não para, não para, não para. Ou seja, se a gente continuar repetindo o passado, e se a coisa mais inovadora for os museus, a gente, sem dúvida, não vai conseguir formar a geração do futuro. Porque os museus servem para nos inspirar, para nos mostrar as ideias que já foram vividas, inventadas, construídas, e para que elas sejam a base do novo salto. E, sem dúvida, o futuro é para ser vivido em toda a sua plenitude, olhando sempre para frente, tendo o passado nos apoiando, mas nunca o passado como foco. Um beijo no coração de todos. Até a próxima aula. Até a próxima aula. E vamos sair dançando. E aí, solta o corpo. Vai. Bota o corpo a movimentar. A nossa aula está para acabar. Beijo.